Evangelho segundo Jesus, de John MacArthur. Segunda parte. Jesus proclama o seu Evangelho. Capítulo 2. Ele exige um novo nascimento. Nem todo aquele que se diz crente é realmente. Incrédulos fazem falsas profissões de fé em Cristo, e aqueles que não são crentes verdadeiros podem ser iludidos, vindo a pensar que são salvos. Este fato teria sido considerado como ponto pacífico há algumas décadas, não mais. O barateamento da graça e a fé fácil em um evangelho distorcido estão arruinando a pureza da igreja. O abrandamento da mensagem do Novo Testamento trouxe consigo um inclusivismo putrefato que, com efeito, vê qualquer tipo de resposta positiva a Jesus como equivalente para a fé salvadora. Os crentes de hoje estão dispostos a aceitar qualquer coisa, que não a rejeição aberta, como a autêntica fé em Cristo. O evangelicalismo moderno desenvolveu um território largo e notável, que abriga até aqueles cuja doutrina é suspeita ou cujo comportamento denuncia corações rebeldes ou coisas contra Deus. O evangelho que Jesus pregou não fomentava esse tipo de incredulidade. Desde o início de seu ministério público, Nosso Senhor evitou adesões rápidas, fáceis ou superficiais. Sua mensagem resultou em mais rejeição do que em aceitação entre os seus ouvintes, pois se recusava a proclamar palavras que dessem a qualquer pessoa uma falsa esperança. Suas palavras, voltadas sempre para as necessidades do indivíduo, nunca deixaram de fazer murchar a autojustiça dos que o procuravam, ou de pôr à mostra segundas intenções, ou de alertar quanto a uma fé salva ou a um compromisso superficial. O encontro de Jesus com Nicodemos, em João 3, é um exemplo disso. Trata-se do primeiro encontro do evangelístico pessoal de Jesus registrado nos evangelhos. Ironicamente, Jesus, que tanto confessou a falta de fé dos fariseus e seu antagonismo cabal, iniciou o seu ministério evangelístico atendendo a um líder fariseu que o procurou com uma declaração solene e entusiasmada. Poderemos esperar que Jesus Nicodemos calorosamente e interpretasse sua atitude positiva como uma profissão de fé, mas esse não foi o caso. Longe de encorajar a Nicodemos, o Senhor, que conhecia a incredulidade e a autojustiça existentes no coração dele, tratou-o como incrédulo. Alguns têm esta passagem das Escrituras como declaração de como é fácil crer em Cristo. Nota de rodapé. Coleridge define a fé como apropriação, não compromisso, baseando-se nas palavras de Jesus em João 3,14 e 15. E argumenta que a fé não é o render a vida ao Senhor. Esse não é, de forma alguma, a questão focalizada neste episódio. É verdade que aqui vemos esboçada a simplicidade do Evangelho. Porém, Jesus não estava apresentando este fariseu que se auto-justificava uma mensagem de fé fácil. Pelo contrário, o Senhor questionou tudo o que era vital para aquele homem. No decorrer do diálogo que tiveram, Jesus confrontou a fé espúria de Nicodemos, sua religião baseada em obras, sua retidão farisaica e sua falta de reconhecimento bíblico. O Salvador pediu nada menos do que regeneração completa. Sem um novo nascimento espiritual, disse Nicodemos, nenhum homem tem qualquer esperança de vida eterna. Nicodemos ficou claramente chocado com as palavras de Jesus, e não há qualquer evidência nesta passagem de que a sua resposta imediata tenha sido positiva. João incluiu o relato deste diálogo no correr de sua argumentação de que Jesus é Deus. O Evangelho de João começa e termina com declarações da divindade de Deus. E quase tudo que João escreve é um desdobramento desse tema. O encontro de Jesus com Nicodemos não é uma exceção. A narrativa flui diretamente de João 2, 23 e 25, que diz que Jesus conhecia a todos, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. A história de Nicodemos prova a consciência de Jesus, demonstrando a sua capacidade de ler o coração de Nicodemos. E ainda mais confirma a divindade de Jesus, revelando de que ele é o caminho da salvação. Nicodemos foi um dos descritos por João no final do capítulo 2.
que creram porque viram os milagres de Jesus. Esse tipo de fé nada tinha a ver com a fé salvadora, como percebemos pelo testemunho de João de que o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. Trata-se de uma afirmação clara quanto à ineficácia de uma fé artificial. Nota de rodapé. Surpreendentemente, Rogers afirma que as pessoas aqui descritas são crentes verdadeiros, ainda que secretos. Mesmo assim, ele reconhece a ligação existente entre João 2, 23 e 25 e a história de Nicodemos. Está claro que Jesus tratou Nicodemos como um incrédulo. Se era um dos descritos em João 23 e 25, não poderia, àquela altura, ser um crente verdadeiro. Como Rhodes mesmo admite, os comentaristas são quase unânimes na opinião de que João 23 e 25 descreve menos do que fé salvadora. Assim, Nicodemos é uma ilustração do que seja uma fé falsa. A sua mente, até certo ponto, aceitava a verdade de Cristo, porém o seu coração permanecia não regenerado. Nicodemos inicia a conversa com esta profissão de fé. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele estava intrigado com Cristo. Sendo um líder religioso, Nicodemos, obviamente, manifestaria grande interesse em qualquer um que se sentisse ter sido enviado por Deus. Ele tinha visto um milagre de Jesus e sabia que ele vinha de Deus. Havia 400 anos que não surgia um profeta e Nicodemos provavelmente pensava que Jesus havia encontrado um. Talvez até considerasse a possibilidade de Jesus ser o Messias, porque ainda não viu a Jesus como Deus encarnado. Jesus, que conhecia todos, compreendeu o que realmente estava no coração de Nicodemos. Ignorando aquela profissão de fé, Jesus respondeu a uma pergunta que Nicodemos nem mesmo fizera. Sem confirmar, negar, refutar ou mesmo reconhecer a afirmação de que ele viera de Deus, Jesus deu uma resposta que demonstrava a sua onisciência. Dessa forma, o Senhor confrontou Nicodemos com o fato de que ele não havia compreendido a verdade completa. Nicodemos não estava como um simples mestre enviado por Deus, estava em frente ao Deus encarnado. João 3,3 diz: A isto respondeu Jesus: Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. As palavras do Salvador chocaram Nicodemos. Não ignore este aspecto e nem menospreze o desafio de Jesus para este homem. A estratégia de Jesus ao testemunhar era atingir o coração, e ele estabeleceu uma abordagem direta e confrontante nesse primeiro encontro. Nicodemos foi surpreendido pela resposta de Jesus, que incluía 4 verdades críticas que devem tê-lo espantado. A futilidade da religião. Nicodemos era um dos principais judeus, um membro do Sinédrio, a poderosa corporação legisladora do judaísmo no Israel dos primeiros séculos. Talvez tenha ido a Jesus à noite por não querer que todos o vissem e pensassem que estava representando todo o Sinédrio. Ou talvez temesse que os outros fariseus pudessem pensar, pois esses eram conhecidos por expulsar pessoas da sinagoga se crescem em Jesus. Mesmo assim, foi ao contrário de seus companheiros, com um desejo sincero de aprender. Os fariseus eram hiper-legaístas e que faziam da religião algo puramente exterior. Eles eram o próprio retrato de todos os que manifestam uma forma de piedade irreal. Apesar de serem fanaticamente religiosos, eles não estavam mais próximos do reino de Deus do que uma prostituta. O credo farisaico incluía fastidiosa obediência a mais de 600 leis, muitas das quais eram simplesmente invenções deles mesmos. Eles criam, por exemplo, que se podia engolir vinagre no sábado, mas não se podia fazer gargarejo com vinagre nesse dia, pois o gargarejar constituía um trabalho. Um ensino farisaico dizia que se podia comer ovo posto no sábado, mas somente se a galinha fosse morta no dia seguinte por haver violado o sábado. Os fariseus estavam tão enamorados da lei e da religião que quando veio Jesus oferecendo a graça e a salvação até mesmo aos piores pecadores, eles não o receberam.
Quando Nicodemos ouviu Jesus falar sobre um novo nascimento, sua mente deve ter se transtornado. Ele sempre tinha acreditado que a salvação era alcançada através das obras. Talvez esperasse que até que Jesus fosse elogiado por seu legalismo. Em vez disso, Jesus o confrontou com a futilidade de sua religião. Que decepção! Ao contrário das obras religiosas, o novo nascimento era algo que Nicodemos não podia operar por si mesmo. Sua resposta tem sido geralmente mal interpretada. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer segundo... Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos não estava falando de termos literais. Devemos crer que ele tivesse um pouco de bom senso. É evidente que ele não era tão simplório ao ponto de pensar que Jesus estivesse realmente falando que se deve entrar no ventre materno e literalmente nascer de novo. Sendo ele mesmo o mestre, entendeu o método rabínico de ensinar verdades espirituais através de símbolos e simplesmente utilizou-se do mesmo simbolismo que Jesus estava empregando. Na verdade, ele estava dizendo: eu não posso começar tudo de novo. É muito tarde, já me envolvi demais com o meu sistema religioso para começar de novo. Se eu tiver de voltar a estacar zero, então não há esperança para mim. Jesus estava exigindo que Nicodemos desistisse de tudo do que representava como fariseu, e Nicodemos sabia disso. Longe de oferecer uma conversão fácil, Jesus desafiou com a exigência mais difícil que podia ter feito. Nicodemos teria alegremente oferecido dinheiro, jejuado, cumprido qualquer ritual que Jesus lhe prescrevesse. Porém, colocar um renascimento espiritual era pedir que reconhecesse sua própria insuficiência espiritual e fazê-lo dar as costas a tudo aquilo a que se entregara até então. Jesus simplesmente reiterou: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Alguns dizem aqui que há uma referência literal à água. Não é o caso. Isso não tem nada a ver com água ou com batismo. A salvação não se realiza através de um banho. João 4,2 diz que Jesus a ninguém batizava. Se o batismo fosse uma condição essencial à salvação, ele teria batizado as pessoas, pois, afinal de contas, ele veio buscar e salvar o perdido. A água de que ele fala, o Senhor, é meramente um símbolo de purificação como ensinava o Velho Testamento. Nicodemos podia entender bem esta referência à água da purificação mencionada no Velho Testamento, que era expedida sobre o altar e sobre sacrifício em quase todos os rituais. Sendo mestre da lei, não há dúvida de que ele se tenha lembrado de Ezequiel 36:25 e da promessa da nova aliança. Então aspergirei água pura sobre vós. 2 versos adiante vem a promessa: porei diante de vós o meu espírito. Entre esses versículos que mencionam a água e o espírito está uma outra promessa: dar-vos-ei um coração novo e porei diante de vós um espírito novo. Tirei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Aqui está a promessa veterotestamentária da regeneração pela água e pelo Espírito. O único batismo sugerido aqui é o batismo no Espírito Santo, disse João Batista. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vir se pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O batismo no Espírito ocorre na salvação quando o Senhor pede pelo seu Espírito une o crente ao corpo de Cristo e purifica o crente pela lavagem da palavra. Paulo refere-se a Cristo como lavador, regenerador e renovador do Espírito Santo, ecoando quase perfeitamente as palavras de Jesus em João 3,5. Quem não nascer da água, o lavar da regeneração e do Espírito, renovar pelo Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Portanto, disse Jesus a Nicodemos: você tem de ser purificado espiritualmente e renascido espiritualmente. O centro da conversa estava em que a lei e os rituais religiosos, inclusive o batismo, não podem dar a vida eterna. Parece que isso sacudiu Nicodemos profundamente, o que nos leva a pensar que ele entendeu a mensagem. A unidade da revelação. Jesus censurou suavemente o já abalado Nicodemos. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A próxima pergunta feita por Nicodemos demonstra o alvoroço que estava em seu coração. Como pode suceder isso? Ele não podia crer no que estava ouvindo. Acudiu Jesus: tu és mestre de Israel e não compreendes essas coisas? Esta censura da parte do Senhor fez Nicodemos calar-se completamente. Não fez mais comentários. Talvez se tenha deixado ficar ouvindo à medida que Jesus graciosamente explicava o novo nascimento. Talvez tenha levantado e ido embora com raiva. João não nos diz. Parece que no final tornou-se crente, se não nessa ocasião mais tarde. Após a questão, foi ele que, com José de Arimateia, pediu o corpo de Jesus e o preparou para o sepultamento. Se Nicodemos disse algo mais nesta conversa com Jesus, João não relata. Seu silêncio é compreensível. O questionamento sobre a aptidão ao comunismo espiritual por parte de Deus teve um efeito devastador.
O uso que o Senhor fez do artigo definido "o mestre em Israel" indica que Nicodemos era tido como o mestre preeminente de todo Israel. Porém, esta censura indica que ele tinha compreensão muito limitada das Escrituras, e deve ter sido um golpe dolorido no seu ego. O desafio de Jesus estabeleceu também um ponto doutrinário importante. A indicação clara é a de que o Evangelho de que o Velho Testamento ensina abertamente o caminho da salvação. Jesus não estava anunciando um caminho novo de salvação distinto da redenção apresentada no Velho Testamento. Isto quer dizer que a salvação na dispensação da graça não é diferente da salvação na dispensação da lei. Há uma unidade perfeita na revelação divina, e o caminho da salvação revelado no Velho Testamento é o mesmo que se seguiu a obra de Cristo na cruz. A salvação não foi uma recompensa às obras humanas. Ela sempre tem sido o dom da graça para pecadores arrependidos, que se fez possível pela obra de Cristo. A experiência da conversão tem sido o plano de Deus desde o princípio. Mesmo no Velho Testamento, a salvação não era uma retribuição àqueles que observavam a lei. Era uma dádiva para aqueles que humildemente e pela fé procuravam remissão de seus pecados. No entanto, a salvação sempre significou um novo começo, um renascimento, o abandono do pecado e voltar-se para Deus. Nicodemos, sendo o mestre da lei, com certeza entendia isso e devia bem conhecer as palavras do Senhor registradas por Isaías. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O tema central do Velho Testamento é a redenção graça. Mas, inacreditavelmente, os fariseus de forma alguma a compreenderam. Em sua ênfase rígida às obras religiosas, eles menosprezaram a verdade da graça e do perdão de Deus aos pecadores, tão evidentes em todo o Velho Testamento. Deram ênfase à obediência à lei e não à conversão ao Senhor como meio de se obter a vida eterna. Estavam tão ocupados com a tentativa de alcançar a justiça que negligenciaram a maravilhosa verdade de Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Eles diziam-se filhos de Abraão, mas não atentavam para a lição central na vida dele. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Os fariseus exploravam os salmos minuciosamente à procura de leis que pudessem acrescer a sua lista, mas ignoravam a verdade mais sublime de todas, que Deus perdoa pecados, cobre transgressões e recusa-se a imputar iniquidade a pecadores que se voltam a Ele. Eles aguardavam a vinda do Messias, mas fechavam os olhos para o fato de que ele viria para morrer como sacrifício pelo pecado. Confiavam que eram guias para os cegos, luzes para os que estavam na escuridão, instrutores de ignorantes, mestres de crianças. Mas esqueciam-se da lição mais básica da lei de Deus, que eles mesmos eram pecadores carentes de salvação. Os homens têm sempre tropeçado na simplicidade da salvação. É por isso que há tantas seitas. Cada uma tem uma opinião especial com relação à doutrina da salvação, cada uma corrompendo a simplicidade do Evangelho revelado na palavra de Deus, pregando salvação por boas obras. Cada uma das seitas principais afirma ter a chave que desvenda o segredo da salvação. Todavia, todas são iguais, pois propagam as obras de autojustiça sendo o caminho para Deus. Do princípio ao fim, a palavra de Deus desaprova todas elas de modo maravilhosamente consistente. A sua mensagem, narrada através de 66 livros, escritos num período de 1500 anos por mais de 40 autores diferentes, é uma unidade magnífica e congruente. A mensagem é simples: Deus salva graciosamente pecadores arrependidos que se chegam a Ele em fé. Não há segredo, nem mistério, nem obscuridade, nem complexidade. Se Nicodemos realmente compreendesse a palavra de Deus, teria tido conhecimento dessa verdade. Se tivesse abraçado aquilo na palavra escrita com sinceridade, não teria resistido nem rejeitado a palavra encarnada que estava à sua frente, a própria personificação da eterna verdade de Deus. A necessidade de regeneração. Apesar de suas grandes habilidades como professor e de sua obsessão pelos detalhes da lei, Nicodemos falhou.
Jesus não disfarçou a verdade nem tentou torná-la mais apetecível. Nicodemos estava alimentando um terrível pecado do qual nem mesmo estava consciente, o pecado da incredulidade. Quando disse, não entendo, o que ele realmente queria dizer era, eu não creio. A incredulidade sempre gera ignorância. Os versículos 11 e 12 do capítulo 3 de João confirmam que o problema era mesmo a incredulidade. Nele Jesus afirma, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas e não me credes, como creis se vos falar das coisas celestiais? Não aceitais, não credes, significam a mesma coisa. Nicodemos disse que não podia entender. Jesus quis que ele soubesse que a fé vem antes de haver uma compreensão completa. Como escreveu Paulo em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A verdade espiritual não tem registro da mente daquele que não crê. A incredulidade nada compreende. Que golpe para a autojustiça de Nicodemos. Ele viera a Jesus com uma profissão de fé presunçosa. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Em essência, a resposta de Jesus foi, não, vocês não sabem, vocês não entendem sua própria Bíblia. Vocês não conhecem os princípios básicos da salvação, vocês nem compreendem as coisas terrenas. De que adiantaria eu expor a verdade celestial? A semelhança de muitos religiosos, Nicodemos não queria confessar-se um pecador arrependido. Jesus sabia da verdade. Nicodemos se via a si mesmo como um grande líder espiritual. Jesus o reduziu a nada. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Com esta afirmação de sua origem divina, Jesus reprovou a fé superficial de Nicodemos e destruiu seu sistema de religião por obras. Ninguém pode subir ao céu, ou seja, ninguém pode comprar sua ida para lá. Deus desceu do céu e fala conosco através de seu Filho. Jamais conquistaremos o direito de subir ao céu e encontrar as respostas por nós mesmos. O único que possui esse tipo de acesso é Deus, é aquele que de lá desceu. E ele não é um simples mestre enviado por Deus, ele é, na verdade, Deus em carne humana. Ou aceitamos o que ele diz ou somos deixados em nosso pecado. Esta é, portanto, a sua mensagem. Importa-vos nascer de novo. A regeneração não é uma opção, é uma necessidade absoluta. Ninguém, nem mesmo o fariseu mais religioso, está isento da chamada divina para um novo nascimento. E aqui temos um ponto inicial do Evangelho segundo Jesus. A parte da regeneração operada por Deus. A salvação é impossível. A realidade da redenção. Quando Nicodemos calou-se, Jesus lhe explicou o novo nascimento em toda a sua simplicidade, de forma amorosa e graciosa. Começando no verso 14, Jesus apresentou os detalhes do caminho da salvação. Escolheu uma ilustração de salvação no Velho Testamento, como que para fortalecer a sua assessora Nicodemos por não compreender a verdade da Escritura. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim bota que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Com toda certeza Nicodemos conhecia essa passagem, porque nunca aprenderam verdade nela contida. Números 21 dá-nos um relato completo da serpente no deserto. Os israelitas estavam vagando, tendo deixado a terra do Egito, mas ainda não tendo entrado na terra prometida. Eles reclamavam incessantemente, murmurando a respeito da comida, criticando Moisés e lamentando como era má aquela situação. Finalmente, quando Deus se cansou, ele enviou uma praga na forma de centenas de cobras venenosas. As serpentes se infestaram o arraial, as pessoas rebeldes foram picadas. Quando perceberam que estavam morrendo, arrependeram-se. Foram a Moisés pedindo que intercedesse em seu favor. Deus, em sua misericórdia, os perdoou e ordenou a Moisés que construísse um mastro com uma serpente de bronze no topo. O mastro deveria ser erigido no centro do arraial. O Senhor prometeu. E será que todo mordido que a mirar viverá. Deus não prescreveu um ritual ou um cântico. Da mesma forma, a salvação não é fruto de uma cerimônia religiosa. Isso era válido para os israelitas no deserto, isso era válido para Nicodemos e é válido ainda hoje. Os que rejeitam a obediência a Cristo como elemento ativo da fé salvadora afirmam que Jesus escolheu esta ilustração justamente para mostrar que a fé é simplesmente abraçar os fatos do Evangelho. No ato de orar, escreve um autor, não há qualquer ideia de compromisso de vida, nenhum pensamento de que a coisa seja merecida, nenhuma pergunta a respeito da vida subsequente por parte daquele que olha. Nenhuma possibilidade de sujeição ao objeto da visão. Zane Rhodes acrescenta, pode haver algo mais profundamente simples do que isso? A vida eterna por meio de um olhar de fé. Aqui também encontramos claramente o dom incondicional que pode ser alcançado por qualquer um que o deseje. Trata-se de uma questão de simples fé na oferta divina. É esse o caso? Claro que não.
A questão não é de fé no profeta, e sim fé naquele que foi levantado. Um estudo mais cuidadoso de Números 21 revela que Jesus não estava pintando um quadro de fé fácil. Ele estava mostrando a Nicodemos a necessidade do arrependimento. De fato, Jesus usou esta ilustração em particular precisamente porque ela desafiava o farisaísmo arrogante de Nicodemos. Nicodemos conhecia a história da serpente bronze como líder da nação judaica, não há dúvida de que ele se identificava com Moisés. Jesus mostrou-lhe que, em vez disso, ele precisava identificar-se com os pecadores e rebeldes israelitas. Nicodemos conhecia bem o estado de perdição daqueles israelitas para que a serpente fora levantada. Eram pecadores, homens rebeldes que desafiavam a Deus. Haviam sido julgados e estavam morrendo. Eles foram a Moisés em absoluta vergonha e total arrependimento, dizendo: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Para que pudesse olhar para a serpente bronze, tinham de se arrastar-se até o lugar de onde a pudesse avistar. Eles não estavam na posição de que pudesse dar uma olhadinha irreverente para a haste e depois continuar vivendo em rebeldia. É de se notar que Moisés não registra qualquer ocorrência posterior do tipo de juízo que trouxe o povo. É de se notar que Moisés não registra qualquer ocorrência posterior do tipo que trouxe o juízo sobre o povo. Eles voltaram-se para Deus em desespero e genuíno arrependimento. Jesus estava exigindo que Nicodemos fizesse o mesmo. A questão central era o pecado. Jesus desafiou esse grande mestre da lei a reconhecer que tinha sido picado pela serpente, Satanás, e vir a ele, Jesus, para ser salvo. Um fariseu teria odiado a simples ideia de admitir tal coisa. Fere o coração de sua autojustiça. Longe de ser uma ilustração da facilidade da fé, esta ilustração impunha uma condição dolorosa para a salvação de Nicodemos, o reconhecimento do seu pecado e o arrependimento. Ele precisava estar disposto a incluir-se entre os pecaminosos picados pela serpente, porém, arrependidos israelitas. A ilustração da serpente de bronze também figurava a morte de Jesus como preço pela salvação. Assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem teria que ser levantado no madeiro da crucificação. A palavra importa, no verso 14, é significativa. Jesus tinha de morrer. Sem derramamento de sangue não há remissão. O sistema sacrificial ordenado por Deus exigia a morte, porque o salário do pecado é a morte. Alguém teria de morrer para pagar o preço do pecado. Esta verdade é o preâmbulo daquela que é, sem dúvida, a afirmação mais conhecida e magnificente de toda a Escritura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que significa crer em Cristo? Significa muito mais do que aceitar e afirmar a verdade sobre quem ele é, Deus encarnado, e crer no que ele diz. A fé verdadeira resulta em obediência. Não há como eliminar desta passagem a verdade da obediência. Jesus não abre espaço para uma fé que sirva a Deus com os lábios e depois dê prosseguimento a uma vida de pecado. Observe os versos 20 e 21. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não seja arguida sobre as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O versículo 36 diz ainda mais, igualando a desobediência à incredulidade. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a lei de Deus. Assim o teste da fé verdadeira é este. Ela produz obediência? Se não, não é fé salvadora. A desobediência é a incredulidade, a fé verdadeira obedece. João 3,17 é uma outra provação ao sistema religioso que Nicodemos representava. Os fariseus esperavam o Messias que destruísse os gentios e estabelecesse um reino utópico para os judeus. Mas Jesus disse: Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Os que pensavam que a vinda do Messias representaria glória para Israel e destruição para todas as outras nações iriam desapontar-se. Ele veio trazer salvação não somente para Israel, mas para o mundo inteiro. E esta é a realidade da redenção. É oferecida não apenas aos fariseus, nem somente aos judeus, mas a todo o que nele crê. Jesus fez esta promessa maravilhosa aos pecadores: quem nele crê não é julgado. Ele a contrabalanceou com um alerta assustador aos fariseus e a todos os que rejeitou a Cristo. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação dos incrédulos não está relegada ao futuro. Aquilo que será consumado no juízo final já começou. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ao odiar e rejeitar a luz, aquelas cujas obras são más entregam-se a si mesmos
à negridão eterna. Foi assim que o Senhor apresentou o seu Evangelho. Note o quanto é exclusivo. Jesus é a única fonte de salvação. Aqueles que não creem no nome de Jesus estão condenados, excluídos da vida eterna. Por mais que seja sincera, por mais que seja religiosa e por mais que esteja envolvida em boas obras, cada pessoa precisa nascer de novo. Não há promessa de vida, apenas a garantia de condenação para aqueles que não desejam se identificar com os pecadores israelitas que estavam morrendo, para os que não querem abandonar o pecado e, em fé obediente, voltar para aquele que foi levantado da cruz, a fim de que não tivessem de perecer.